Acervo Catanduva, o programa se inicia o ano de 2010 com o pé direito. Um novo cenário, um novo estúdio. E para a nossa estreia é com muita honra, muita satisfação que estamos recebendo a presença do delegado seccional de polícia de Catanduva, presidente do Mirassol Futebol Clube, presidente do Conselho do Grêmio Esportivo Catanduvense, ex-vereador em Mirassol, doutor Edson Antônio Hermenegildo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é uma honra para a gente fazer parte desse programa, principalmente num dos seus primeiros. É estreia. O nosso presidente, o vereador Marcos Cripa, ele nos orientou e fez questão de que o senhor, não é, fizesse a estreia do Acervo Catanduva aqui, do estúdio em 2010, e o setor de comunicação nosso aqui atendeu prontamente, e o senhor gentilmente atendeu o pedido do nosso presidente, está aqui hoje. Para nós é um prazer muito grande. Bom, sabendo desse detalhe, para nós, um humilde cidadão, é um prazer duplamente honrado de estar aqui presente hoje. Doutor, estudou onde? Bem, eu sou de origem humilde. Sou filho de policial militar, minha mãe era do lar. Eu nasci em Mirassol, em 1957, e devido à profissão de meu finado pai, que era policial militar, morei na minha infância em várias cidades. Mas nós fixamos residência, a partir dos meus 5 anos de idade, em Magda, onde eu completei o primário e o ginasial. Fiz o colegial em Andeara, a Escola Pedro Pedroso, depois iniciei a Faculdade de Direito em São José do Rio Preto, na antiga FADIR, e já adentrei posteriormente no primeiro concurso, já em 1981, para delegado de polícia. De 76 a 82 exerci as funções do cargo de investigador de polícia em São José do Rio Preto. Iniciei minha carreira policial com apenas 18 anos. 18 anos de idade já havia prestado concurso e entrado na nossa querida Polícia Civil. Já como delegado? Não, em 76. Investigador. E como investigador de polícia, com 18 anos. Porque para ser delegado de polícia, há necessidade de se cursar a Faculdade de Direito. O senhor, como investigador, ainda não cursava Direito, já cursava? Iniciei o meu primeiro ano de Direito já sendo investigador de polícia. Terminou a faculdade, Direito de São José do Rio Preto, prestou concurso. Em 80 terminei a faculdade, em 81 prestei o concurso e tivemos êxito. Em 83 já fui nomeado delegado de polícia, iniciando a minha carreira, por coincidência, em Mirassol, a cidade onde nasci. Então o senhor iniciou como delegado em Mirassol. Depois, o senhor optou por Catanduva para morar ou mesmo o senhor já estava em Mirassol, uma cidade que o senhor nasceu? O senhor optou ou foi designado? Eu nasci em Mirassol em virtude da minha mãe ser de lá. Minha mãe era filha de um fazendeiro da família Fiaschi e ela era também de Mirassol. Por isso que nasci em Mirassol. Mas eu, na verdade, só vim a residir em Mirassol em 1983, já como delegado de polícia. Foi até um convite inesperado que recebi na época, pois eu morava em São José do Rio Preto. Foi uma coincidência, uma das coincidências da vida. E passei, então, a partir de 83, residir e trabalhar em Mirassol. O senhor tem filhos? Tenho 3 filhos. 2 homens e uma mulher. Como é que chama? Edson Júnior, Evandro Emanuel e Marina Maria. Todos adolescentes já. 2 já maiores de idade e uma ainda na infância. O cabelo vai branquear logo, né? Já está branqueando, olhando um pouco de perto, já irão perceber que o bigode e o cabelo e a cabeça já nós temos os nossos fios brancos. É verdade. Adquiridos ao longo da vida. A sua infância, a juventude, então ela foi marcada em Mirassol. Sim, dos meus 5 aos 17 anos, eu vivi em Mirassol não, Mirassol, em Magda, que é uma cidadezinha pequena. É próximo de... É mais ou menos 80 quilômetros de Mirassol. Mas o senhor tem recordações, certo? Tem, lógico. Uma infância numa cidade pequena sempre traz boas recordações. Interior, né? O interior todo de São Paulo, nós temos excelentes cidades para se viver.
Exemplo disso, a nossa querida Catanduva, onde nós já vivemos desde 1997. 97, 2007, o senhor está há 12, 13 anos em Catanduva. 12 para 13 anos em Catanduva. Já completamos, no cargo de delegado seccional, 10 anos de atividade. Sua esposa é dona... Maria de Lourdes Garcia. Catanduvense. Mas o senhor está morando aqui mesmo, né? Exatamente. O senhor fala... Eu achei interessante, né? Ele disse que está morando... O senhor mora no Sebastião Moraes. Sebastião Moraes, que é apelidado, né? Carinhosamente de Aleluia. Carinhosamente. Exatamente. Porque é glória 1, glória 2, e depois glória nós 6, temos que é aleluia, né? Que nós costumamos brincar com os amigos como estamos fazendo nesse momento. Doutor, me diga uma coisa. Evidentemente, eu acho que o senhor se interessou por essa profissão, porque o senhor deve ter, assim, um espelho, que foi o senhor seu pai, né? Ele era policial. Eu devo confidenciar o seguinte. A minha pretensão era ser médico. Tanto é que na minha adolescência eu fui prático de farmácia. Então tive uma vivência em farmácia. Como também trabalhei como fotógrafo. Aliás, eu tinha um apelido muito carinhoso dado por uma diretora de escola, a dona Terezinha. Ela me chamava de Bombril. Que ao mesmo tempo, na Pequena Magda, teve uma época que eu trabalhava no cartório de registro civil, na farmácia da cidade e no foto da cidade. Eu tinha 3 ocupações ao mesmo tempo. Diferente uma da além de estudar. Né? Então ela brincava muito comigo. Mas a minha preferência sempre foi trabalhar na farmácia da cidade. Né? Então isso me levou a tendenciar para a medicina. Mas, de família humilde, e tendo 2 irmãos mais jovens, quando nós fomos para São José do Rio Preto, já de 17 para 18 anos, para fazer os famosos cursinhos da época, nós tivemos conhecimento do custo de vida que era morar fora da residência dos pais. Então, entre aspas, caiu a ficha. Meu pai, com algum sacrifício, poderia até me manter fazendo um cursinho e talvez até o curso de medicina. Mas nós tínhamos 2 irmãos mais jovens. Então, acendeu a luz, né? Eu vou, e os irmãos? Então nós optamos pela segunda opção. Filho de policial, criado também no meio policial, surgiu a oportunidade de prestar o concurso de investigador de polícia. Eu já tinha o 2º grau completo, que era o único requisito. Prestei, tive a felicidade de ser aprovado. Por isso que com apenas 18 anos ingressei na polícia, já no cargo de investigador de polícia. O senhor iniciou em Mirassol como investigador? Não, Rio Preto. São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, né? Em agosto de 1976. É praticamente a regional, né? São José do Rio Preto. A São José do Rio Preto sempre sediou a unidade centralizadora da Polícia Civil da nossa região. É chamado de DEINTER? Naquele tempo era Regional de Polícia. Agora chama-se DEINTER, que é o Departamento do Interior, sediado em São José do Rio Preto. Que tem sob sua responsabilidade desde Santa Adélia até Andradina. Como é que o senhor me disse, ex-vereador de Mirassol? Nós sempre brincamos, né? Que a vida nos conduz. O senhor queria fazer medicina, em virtude dos custos, evidentemente, que continua até hoje, viu? Perfeito. Os custos altíssimos para se fazer um cursinho fora, imagine. Aí o senhor optou, entrou e... Aí como é que chegou a ser vereador? Bem, então nós começamos a exercer a função de delegado de polícia em Mirassol, onde nós já tínhamos vivência, porque nós tínhamos conhecimento, e temos vários parentes, em 1983. E tivemos uma vida muito profícua no aspecto profissional e criamos várias amizades. E surgiu também a vertente política. Nós recebemos o convite da época do presidente do PMDB para nos lançarmos a vereador. Conversei com a família, com vários amigos e aventamos a possibilidade de obter êxito. E enfrentamos mais essa batalha na vida e obtive sucesso. Então, de 93 a 96, exerci um mandato. A vereança em Mirassol, exercendo também por um ano a presidência da Câmara. Fui presidente da Câmara de Mirassol. Terminou em 96, na próxima eleição ficamos suplentes, e surgiu o convite também
do então delegado-geral de polícia, Dr. Luiz Paulo Braga Brock, que faleceu este ano, para assumirmos a seccional de polícia em Catanduva. Veio então aquela decisão, polícia política, ou política, né? Então nós temos que optar sempre pela profissão, que é a de policial. Então nós praticamente abandonamos essa vertente política em Mirassol e assumimos o cargo de delegado seccional de polícia de Catanduva, que me honrou muito também. E me honra, aliás. Foi quando iniciou aqui a delegacia seccional? Não, a delegacia seccional aqui é bastante antiga, né? Eu sou o 13º delegado seccional aqui a tomar posse em Catanduva. Quantas cidades estão subordinadas aí no comando dessa seccional, que o senhor é o delegado titular? A delegacia seccional de Catanduva engloba, além do município de Catanduva, mais 9 municípios. Então, nós temos uma população de aproximadamente 200 mil habitantes ligadas à nossa delegacia seccional. O que acompanha também o 30º, que é o batalhão da Polícia Militar. Nós temos áreas coincidentes, o batalhão então, e a delegacia Catanduva mais seccional. 9. Catanduva mais 9 municípios. E a Polícia Militar, ela acompanha também essas cidades? Perfeito. A Polícia Militar, a partir do ano passado, conta com mais uma companhia também, né? Então, a nossa delegacia seccional englobam 2 companhias da Polícia Militar que fazem parte do 30º Batalhão. Que é a primeira, né? Primeira companhia, agora acho que o... Terceira. E nós temos, e o batalhão tem a segunda, que é sediada em Novo Horizonte. Novo Horizonte. Bom, além de delegado, o senhor exerceu a função de vereador, o senhor foi atendente em farmácia, como é que chamava? Prático de farmácia. Prático era o que fazia tudo, né? Fazia tudo, de varrer a farmácia até aplicar injeções. Qual outra? Profissionalmente, na minha adolescência, fotógrafo e cartorário. Aliás, com 16 anos, fui responsável pelo casamento de muitas pessoas em Magra. Apesar da legislação não permitir, mas naquela época, quem não tinha cão caçava com gato. Então era o gatinho da época que tinha que fazer até o casamento. Normal na época. O senhor como é que o senhor praticou esporte na juventude? Sim. Mas tinha tempo? Lógico. Aliás, não tem aquele ditado, meu amigo, que quando você precisar de um favor, você tem que pedir para a pessoa mais ocupada, que esta com certeza o fará. Não é assim. Quem quer faz a hora e faz o tempo. E nós tínhamos como conciliar tudo, né? Mesmo porque essas funções, tanto de fotógrafo quanto de prático em farmácia, não tinha horário, né? Final de semana, no período noturno, principalmente de fotógrafo nos finais de semana. O senhor me diga uma coisa, como é que o senhor partiu então para essa área aí de diretor de clube, evidentemente, depois passando a... Hoje o senhor exerce a função de presidente do Mirassol Futebol Clube. Sim. É um cargo que exige a presença do presidente, e aqui no Grêmio o senhor é diretor... O senhor é presidente do conselho? Eu vou explicar como ocorreu isso. Também coincidências da vida. A vida nos conduz, né? Em 1994, eu exercia o cargo de presidente da Câmara em Mirassol. E naquela época, o prefeito de então, Dr. Fernando Vendramini, já falecido, nos apoiou em algumas reivindicações para a Polícia Civil, né? E quando nós entramos na política, era justamente para possibilitar as reivindicações de melhorias para a Polícia Civil de Mirassol. E nós conseguimos, no ano de 94, exercendo o cargo de presidente, alguns benefícios. Elevação da delegacia do município, criação do distrito e da DDM em Mirassol. E ao final do mandato de presidente da Câmara, o prefeito me fez um convite. Um convite que praticamente foi uma intimação de um amigo. Ele simplesmente me disse, tudo que você me pediu este ano para a Polícia Civil, eu lhe apoiei. É verdade, respondi a ele. E ele me disse, agora eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você assuma a presidência do clube. Você
você não sai do estádio, você é um esportista, você acompanha e etc. E era verdade. Nós sempre gostamos de futebol, praticamos e jogamos futebol amador. E eu não pude dizer não. Relutei de imediato. E um detalhe, esse convite me foi feito dentro do cemitério após o enterro de um amigo, né? Até o local não era muito propício para aceitar qualquer tipo de convite. Mas nós voltamos a conversar e nós resolvemos, então, entre aspas, ajudar o prefeito nessa questão por apenas um ano. Então, a partir de dezembro de 94, nós assumimos a presidência da diretoria executiva do Mirassol Futebol Clube. Isso vai até hoje. Por apenas um ano. 94 para 2010, 16 anos. 16 anos. Né? E o que aconteceu? Até então, o futebol em Mirassol era praticamente ligado, tinha um cordão umbilical com a política, porque a prefeitura tinha verbas aprovadas em orçamento, as subvenções sociais para o futebol, inclusive o profissional. Então tinha que ter uma ligação da prefeitura, do poder executivo com o futebol, devido à confiança que se requeria no momento, do investimento da verba. Aliás, eu brincava, né, que era um cargo público, que era o único cargo público do município que não era remunerado. Mas aí nós percebemos que o futebol numa comunidade, em uma cidade, ele tem várias vertentes. Então, às vezes, você verifica que tem pessoas que gostam, que querem participar, mas devido a implicações políticas, acabam se afastando. E foi um dos pedidos que eu fiz, então, para assumir o Mirassol, que era que nós não tivéssemos, na condução do futebol, qualquer implicação política. Que eu tivesse a liberdade, então, de montar a diretoria, independente da linha política que aquela pessoa exercia na cidade. Porque político todos somos, né? Todo mundo fala que não gosta de política, que não é político, que esquece que você faz política na sua casa, você faz no seu grupo. Todos os dias você faz política. Né? Aliás, o cargo de vereador, eu sempre digo, que a pessoa, todo cidadão deveria até ser obrigado a exercer, pelo menos por 6 meses. É muito fácil criticar. Né? E poucas pessoas sabem que o vereador, ele não tem atribuição legal, ele não tem competência para autorizar sequer o gasto com uma saca de cal. Né? Não tem essa noção. Não tem essa noção. Né? Então, para você criticar alguma coisa, você tem que saber como funciona, como você entra nesse cargo, quais são os requisitos para você exercer um cargo, quais são as atribuições e o seu limite, sua obrigação, o seu dever e o seu limite. Então, eu acho que eu sempre defendo essa ideia, que todo mundo deveria, até ser como nós temos o serviço militar, né, e por enquanto não se estende às mulheres, né, deveria ser obrigado a passar uma época exercendo. Pelo menos 6 meses. Pelo menos 6 meses, para saber como funciona. Para depois criticar. Eu sempre também digo o seguinte, as pessoas, elas, quando fazem algum comentário com relação a vereadores, são pessoas que eu acho que nunca vieram numa Câmara, assistir uma sessão, verificar como é que se aprova projetos, ou o poder de um vereador. Porque é muito fácil a pessoa lá de fora falar, não faz isso, não faz aquilo, mas não está sabendo do poder que o vereador tem até onde ele pode ir. Principalmente das limitações do vereador. Das limitações. Mas voltamos, nós mudamos de assunto. Mudamos. Perguntava-me de futebol. E o senhor falou do Mirassol, agora tem um já Grêmio. Voltamos para a política, né? O senhor é presidente do Conselho do Grêmio Esporte... em 90... Grêmio Catanduvense, né? 98 para 99, já exercendo o cargo de delegado seccional aqui em Catanduva, nós fomos procurados por algumas pessoas, o prefeito da época e outras pessoas, e nos pediu até um auxílio para que fosse retomado o futebol profissional em Catanduva, porque estava inativo, o antigo Grêmio. Então não tinha mais o futebol profissional em Catanduva. E nós não podíamos dizer não. Então nós acompanhamos esse grupo por várias vezes na Federação Paulista. Era então presidente da Federação o Fará, o vice o Reinaldo, que continua até hoje, e conseguimos convencê-los da viabilidade, da necessidade
do retorno de uma equipe profissional de futebol de Catanduva no cenário. Isso ocorreu com a fundação de um clube novo, na época que se chamou Clube Atlético Catanduvense, o CAC. Né? E não teve muito sucesso, mas pelo menos plantou novamente a semente. E então nós figuramos desde essa época como um dos dirigentes do Mirassol, sempre do Catanduvense, sempre no conselho, que explicava a todos que devido eu exercer uma função diretiva no Mirassol, eu tenho um impedimento legal de exercer uma eleição aqui, mas como conselheiro, nenhum óbice. Então hoje eu sou, acredito que um dos diretores associados mais antigo do Grêmio Catanduvense, em virtude de participar do CAC desde o seu início. Porque as pessoas de hoje, salvo engano, não faziam parte do grupo daquela época. Era CAC, e por que passou a Grêmio? Já depois que este grupo novo se manifestou interesse e assumiu a direção do futebol profissional, eles alegaram o seguinte, e era uma realidade, que o catanduvense ainda tinha na sua memória o costume de chamar o clube de Grêmio. Historicamente. O futebol profissional era do Grêmio. Né? E de início nós pedimos até para guardar um pouco para que não se levantasse a questão da sucessão de dívidas, devido à coincidência do nome. Tanto é que ocorreu, dos primeiros jogos, uma penhora, já em nome do CAC ainda, fazendo-se a confusão. Depois foi explicado que era um clube novo, um novo CGC, uma nova personalidade trabalhistas, uma nova personalidade jurídica que não tinha nenhuma responsabilidade com o antigo clube. Isso foi acatado pela justiça e o Grêmio conseguiu continuar disputando as competições, encontrando-se hoje na segunda divisão de São Paulo, que, diga-se de passagem, está entre um dos 40 clubes melhores do estado de São Paulo. O Grêmio. O Grêmio, a divisão que o Grêmio disputa hoje, a Série A2, né, e eu falo isso de cátedra, porque eu disputei a 3, disputei o A2 com o Mirassol, é uma das divisões mais difíceis. Né? E a qualidade dos jogadores, a qualidade das equipes é de alto nível. Eu até digo que a A2 de São Paulo equivale a muitos futebol de primeira divisão de outros estados. Principalmente de outros países, né? De outros países. Mas vamos ficar aqui no estado que o senhor diz brasileiro. Bem lá no norte, nordeste. Exatamente, exatamente. Isso a gente fala por quê? Porque passa pelo futebol paulista atletas vindo ou com passagem nos outros estados. E o comentário é deles, eles vivenciaram os campeonatos dos outros estados e falam que disputar uma A2 aqui é mais difícil, né, ou até mais prazeroso do que disputar uma primeira divisão em outros estados. Então o Grêmio Catanduvense hoje, apesar de ter alguns tropeços no campeonato deste ano, está de parabéns, porque é um dos 40 clubes melhores do estado de São Paulo. E a gente sabe que futebol hoje você precisa de muito recurso para poder tocar uma equipe, né? Doutor, me diga uma coisa, como delegado, tudo bem futebol? Tudo? Deu para esclarecer bem? Se voltar, tiver alguma dúvida, se voltar... Não, o senhor vive correndo como presidente, porque tem jogos às quartas e aos domingos. Nessa época, sim. Os jogos são à noite e o final de semana, sábado ou domingo. Então dá para conciliar perfeitamente. Mesmo porque a distância entre Mirassol e Catanduva é pequena. Nós temos uma pista excelente. Além do que, hoje nós temos rádios, temos celular, telefone, fax. Então a comunicação é muito fácil. Tanto com o pessoal da polícia, quanto com o pessoal do futebol, e o pessoal da família, né? E os amigos. O senhor gosta muito de perceber da área esportiva e eu acho que o senhor também gosta muito dessa área da polícia. Ah, sim. É uma paixão. É o uma senhor paixão. É um homem, o que eu percebo. Já em ocasiões já visitei o senhor na delegacia. Uma ocasião nós batemos um papo lá, o senhor me orientou. O senhor é uma pessoa muito
coerente e tranquila, né? Eu acho que o senhor está no cargo e na função certa. Né? Obrigado. Eu acho que eu tenho essa característica. O senhor é calmo. Eu tenho. É raro a gente perder o controle emocional. Todos nós perdemos uma vez ou outra na vida. Mas graças a Deus eu tenho esse controle. E isso me dá a serenidade necessária para exercer a função de delegado de polícia. Não só agora como dirigente da polícia, o cargo que nós exercemos, nós não estamos mais no atendimento de ocorrência. Nós estamos mais na supervisão e na orientação aos colegas e aos policiais. Né? E a experiência que nós adquirimos desde os 18 anos de idade, já como policial, e também a vivência que nós tivemos quando criança e adolescente, porque, como já disse, sou filho de policial. Então eu vivi, como se diz na gíria, cresci no meio da raça policial. Então também tenho essa felicidade e essa facilidade para exercer o cargo policial. Né? O senhor acha um pouco espinhosa? Hoje não, mas é uma responsabilidade muito grande, né? A polícia, na Nas verdade, decisões, é uma profissão de grande risco. Né? E às vezes incompreendida pela própria sociedade. E a sociedade, quando faz as suas críticas, algumas com cabimento, evidentemente, né? Outras não pode se esquecer que o policial é recrutado dentro da comunidade. Está na polícia lá o irmão do seu amigo, o cunhado de seu amigo, né? O seu parente. Todos os policiais também foram criados, tiveram a mesma criação que nós, ou que qualquer um. Então todos têm também as suas virtudes e os seus defeitos. Eles foram criados na sociedade. E o crime o que é? O crime o que é? Não vamos entrar aqui na discussão científica da coisa, mas o crime nada mais é do que uma conduta social, que é reprovada pela própria sociedade. Então é uma conduta que a sociedade fala, essa conduta é indevida. Então ela é chamada de crime porque tem uma lei que falou, essa conduta que a sociedade não permite, não aprova, é considerada crime. Se você cometê-la, você agir de acordo com essa norma que é proibida pela lei, você estará sujeito a alguma sanção. Simplesmente isso, é uma conduta social. Então resta aqui a nós conseguirmos convencer a todos os seres humanos, né, que não cometam esta ilicitude, para que nós possamos viver com mais tranquilidade, o que infelizmente nós estamos percebendo que está se tornando cada vez mais difícil. E a gente pode acompanhar também, estava ouvindo uma matéria hoje numa emissora de rádio de São Paulo, que ela dizia o seguinte, que depois que a FEBEM passou a ser denominada ou chamada Casa do Menor, melhorou muito o índice de reaproveitamento daqueles internos. Ou eu acho que o senhor como delegado, titular de polícia seccional, a visão que o senhor teria, que eu acho que o grande problema de uma sociedade hoje não está sendo nem os grandes bandidos. Nós não temos no interior, assim, praticamente, os grandes criminosos. A gente vê mais, são menores infratores, estão cometendo os maiores assaltos, roubos e homicídios. E eu não sei o que se faz com esses menores, porque se um policial pega um menor desse e encosta a mão, é menor. Não é? É o que o senhor disse. É uma profissão que precisa de uma cautela tão grande, porque a sociedade, às vezes, precisa ver como é que ela vai interpretar a ação, não é, do policial e depois sai em defesa aí dos direitos humanos, porque é menor, porque não é menor. Mas só quem sofre esse tipo aí de assalto, de agressão, é que depois começa a enxergar o trabalho que tem que ser louvável da polícia, tanto civil como militar. Os órgãos policiais, o organismo policial é um órgão repressor. Ele vai agir no momento que a pessoa errou. Aquela pessoa tem que responder pelos seus atos.
perante a sociedade, perante a justiça, no caso. E esse primeiro momento passa pela polícia. Aliás, nós temos essa dicotomia de polícia no Brasil. Eu acho errado, né? Pela nossa vivência eu acho errado. Mas é o sistema que aí está. Porque nós temos a polícia civil e a polícia militar. Em tese, a polícia militar fica incumbida de prevenir o crime. Ou seja, fazer o policiamento preventivo para que o crime não ocorra. Depois de ocorrido o crime, tem a função repressiva que é da polícia civil. Né? E nós temos dois organismos, que devido a ter duas chefias, duas normas de conduta, acabam tendo uma certa dificuldade de ter um trabalho em conjunto. E a polícia militar hoje é a primeira a atender o local do crime, porque ela tem já os seus policiais na rua. Então ela acaba iniciando a repressão também. Né? Por isso que eu sempre digo que não haveria necessidade de termos duas polícias, com dois comandos, com duas normas, uma polícia só. Como também defendo que as guardas municipais, que são muito importantes no sistema de segurança do Brasil, já deveria ter o poder de polícia. E na prática já tem, só não está reconhecido na Constituição ainda, apesar de ter, nós já temos algumas emendas constitucionais passando essa atribuição também para a Guarda Civil. E eu exemplifico, como base desse meu ponto de vista, uma cidade menor. Esqueçamos Catanduva. Então, vamos pegar qualquer cidade aí com 10, 15, 5 mil habitantes. Você visita a cidade e você tem lá uma delegacia de polícia, que tem lá seu delegado, às vezes não tem. Escrivão de polícia, investigador, o escrevente, o escriturário. Uma, duas viaturas, seu telefone, seu prédio, sua água de luz, todo o aparato necessário. O quarteirão depois você tem o grupamento da Polícia Militar, com o mesmo sistema. Também tem lá o sargento, tem o cabo, 3 soldados, 2 viaturas. E na hora que acontece o fato, principalmente na cidade menor, eles acabam atendendo a ocorrência no mesmo tempo. E outro, vamos dizer absurdo, que seria até um exagero, mas outra desnecessidade burocrática. E se faz 2 boletins de ocorrência. Então você tem o policial de um lado fazendo um boletim e o outro fazendo o outro. Por quê? Eu acho que é um desperdício, tanto de recurso humano quanto material. Mas isso não cabe. Mas é interessante que o senhor entre nesse entendimento e as pessoas depois assistindo aqui a nossa entrevista vão entender. Polícia Civil, Polícia Militar. Eu estou entendendo mais ou menos, não é, o que o senhor está querendo dizer, pelo seguinte, houve um acidente aqui, então a gente liga. Eu ligo para o 192. 90. Não, ligo para o SAMU. 192. Sim. E a outra pessoa liga para o resgate do bombeiro, 193. Chega as 2 viaturas. Então é o que o senhor está querendo dizer. Aqui vai a Polícia Civil e a Polícia Militar, dependendo do local, se a cidade é pequena, exercer a mesma função ali e fazer o atendimento. Perfeito. O que deveria ser mais esclarecido para a população, olha, você chama o 192 nessa situação, e você chama o 193, por exemplo, nessa situação. Não é? Em caso de afogamento, em caso de tentativa de suicídio, que o pessoal do bombeiro está mais preparado para essa função. E a Polícia Civil ou Militar também, a população, deveria ter um esclarecimento. Não, tem que chamar, como o senhor disse, que a Polícia Militar ela tem a função mais ou menos específica de prevenir. Prevenção, prevenir, né? Então, quando ela aborda um indivíduo suspeito, ela está fazendo uma prevenção, para que não haja um roubo, um assalto, um crime. Não é isso, mais ou menos isso? Perfeito. É o policiamento preventivo. Seria que ela fica de olho na cidade. Ostensível, né? por exemplo, ostensível. Então, para se mostrar ronda. presente para que o crime não ocorra ou tenha o primeiro atendimento. Mas o sistema, na verdade, obriga a participação das duas polícias. Por incrível que pareça, o policial militar vai ao local, evidente que ele tem por obrigação colher já os seus dados para fazer a sua ocorrência e depois tem que repassar esses dados para a Polícia Civil. E esta ocorrência da Polícia Civil que vai iniciar o procedimento investigatório, até o inquérito policial ou termo circunstanciado. Então, esse trabalho duplo.
Mas que não haveria é um necessidade. trabalho... Mas isso só existe porque nós temos duas polícias. Porque, na Se realidade, existisse uma só, seria um trabalho só. É um trabalho só. Mas isso, talvez com o passar dos anos, eu ainda sonho com isso, nós teremos a unificação das polícias. Uma chefia só, todo mundo, todos fazendo um trabalho só, e você racionaliza os recursos humanos que tem. Eu sempre digo que talvez com menos policiais havendo a unificação, prestaria o mesmo serviço ou até melhor, com menos policiais, e poderia também o Estado até dar uma retribuição pecuniária, um salário melhor aos policiais, porque você teria uma massa trabalhadora policial menor. Esse é um sonho, talvez a gente consiga ver isso numa realidade no futuro. E não depende do governador, não depende do prefeito, isso depende de uma mudança constitucional. O senhor acha que a polícia tem, a gente assiste alguma coisa aí nos Estados Unidos, a criminalidade em Nova York e em alguns lugares na América do Norte conseguiram consertar um pouco a criminalidade em virtude da tolerância zero. O senhor acha que a nossa polícia no Brasil, a tolerância é zero? Não, eu acho que não é zero. Eu acho que é até demais a tolerância da nossa polícia, né? Eu falando como uma pessoa da comunidade que paga os impostos, eu acho que a polícia aqui é muito tolerante até. Eu acho que tudo é uma questão de educação, né? Do povo brasileiro. Por que uma pessoa faz questão de parar um veículo no local que ela sabe que não pode parar? Exatamente. Ontem eu vi um PM dizendo para uma senhora, a senhora é deficiente? Não. A senhora parou o carro na vaga de um deficiente. Então eu vi que ele foi muito tolerante, porque se é lá já teria sido multado. Autuado. Você não sabe dizer também se ela não foi multada, né? Não, acredito que não, porque ele falou e foi embora. Então, por que a sociedade, uma parcela da sociedade, insiste em agir de maneira que sabe que está incorreta? É questão de educação. Agora, a questão de tolerância zero ou não, eu acho que a função também tem o seu lado, a polícia, aliás, tem o seu lado educativo. Talvez você chamando a atenção com a educação de uma pessoa que está cometendo uma pequena infração, de uma maneira educada, essa pessoa sempre vai se lembrar dessa abordagem educada e não vai reincidir. Ou, se ela verificar que somente teria lá uma multa colocada no para-brisa do seu veículo, paga a multa e esquece. Então, depende do policial que está agindo e depende também do infrator. Ou seja, é uma questão de educação. Se a gente sabe que agindo dessa maneira está errado, por que nós agimos errado? Falta de educação? Não, porque você sabe que não vai sofrer sanções, não vai, que existe a impunidade. A impunidade. Eu acho que a maioria das vezes é por isso. E na questão da tolerância zero, digo-se de passagem, que nunca se prendeu tanta gente. Não, a gente assiste e vê. Nós não temos vagas nas nossas cadeias. A gente vê, a gente assiste. Nunca se prendeu tanto. Mas está uma coisa de louco. Nunca se prendeu tanto e mesmo assim, desse ano de 99, ao contrário dos anos anteriores em São Paulo, nós observamos que o crime aumentou. Muito. Agora, sobre o crime, por que o crime está aumentando? Acho que essa é a grande discussão, não só da polícia, dos órgãos da segurança, mas da sociedade de uma maneira geral. De uma maneira geral. Eu acho, nós temos um fator... Esse crime que o senhor está dizendo é assalto, é roubo, é tudo. Furto, tudo. Lesão corporal, agressão física, tudo. Por que está aumentando? A sua visão como delegado seccional. Olha, eu sei que a criminologia explica de várias formas a incidência criminal. Mas o que nós observamos na prática, infelizmente, é que é o uso indevido de substâncias entorpecentes. Iniciando pelo álcool, até pelas substâncias proibidas. Hoje, infelizmente, a gente observa jovens de 12 anos frequentando festas já com álcool. E a gente sabe que essa pessoa ainda não tem uma personalidade formada. Então, do álcool para maconha, para cocaína e para essa desgraça que se chama o crack, que é uma substância barata, né, e que ela vicia muito rapidamente. E o que acontece então? Se o viciado é de uma família abastada,
tem a sua mesada, ele tem como se virar para adquirir o produto do seu vício. Se é de uma família que não tem posses, ele está viciado, ele precisa da droga. Então ele vai ter que conseguir um numerário, dinheiro para comprar a droga. Aí ele cai no crime, praticando pequenos furtos, depois vai para o roubo, às vezes passa a trabalhar para o próprio traficante, ele vende 10 pedras e ganha uma, e nós estamos verificando que isso é uma roda gigante. Uma roda gigante. Então, e isso não é questão de polícia, gente. A polícia tem sua parte, sim, acho que tem feito, tem prendido bastante. Mas é questão de saúde pública. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. E é uma responsabilidade social também, né? Exatamente, exatamente. Então a polícia sozinha não vai resolver esse problema. Não, porque já, como o senhor está dizendo, já vem vindo, né? Essa discussão passa desde os nossos lares, né? Até o Congresso Nacional. E é interessante que você, uma pessoa aí, que você está aí, compra alguma coisa, paga essa coisa que você comprou, não é? E de repente você está andando aí pela rua, o cara te bota uma faca e um canivete no pescoço, te dá e vai lá e troca com uma pedra de crack. E às vezes não está paga, né? Eu digo que... Não, às vezes você está pagando ainda. É, você está pagando. E às vezes uma bicicleta, um cidadão compra, um operário compra, uma parcela para ir trabalhar, é mais importante do que um carro doando para um jovem, que é só para passear. E às vezes o operário não tem condições de comprar a segunda bicicleta porque não pagou a primeira. E foi levada para trocar numa boca de e você às vezes fica sabendo mais ou menos onde está e você não pode ir lá e não pode fazer nada. O que... Diga. Pode falar. Não, se você sabe onde é que está, pode-se fazer alguma coisa, evidentemente. Eu sei, mas a gente não pode ir lá. Então é melhor você falar, larga, bom, dependendo da posse, da situação. Larga essas, né? Larga lá que vai sair mais barato. O que é uma omissão, também não é uma conduta recomendada. O que o senhor gostaria de fazer ainda, que o senhor não realizou ainda? Talvez como um policial, um delegado de polícia, ou um dirigente esportivo, não é? Que o senhor ainda não realizou, politicamente o senhor acha que não, né? Ou talvez você até diga politicamente. De sonhos, né? Quem não vive de sonhos. O senhor é um homem jovem ainda, Estou 52 anos de idade. Novo. E vou completar este ano 34 anos de policial. Confesso-lhe que não estou próximo, já teria condições até de me aposentar, mas ainda não trabalho 35? Seria 30. O policial pode se aposentar com 30, perdendo alguns benefícios, etc. Mas confesso-lhe que ainda não parei para pensar a esse respeito. O que fazer daqui para frente, no caso de aposentadoria. Agora, o que a gente torce sempre, que é dentro das suas possibilidades, das minhas possibilidades no caso, a gente conseguir fazer o ser humano um pouco mais agradável, um pouco mais feliz. Não só os filhos, não só a mulher, mas os amigos e aquelas pessoas que convivem com a gente no dia a dia. É ser feliz. Ser feliz e procurar fazer alguém feliz. A sociedade, né, mais justa, mais feliz, mais humana. Mais solidária. Solidária, A gente às vezes fica estarrecido. Essa semana, doutor Edson, eu vinha voltando aí das férias dos meus filhos, e coincidentemente eu errei um caminho e atravessei a cidade de São Paulo. Você não vê ninguém com o vidro do carro aberto. Todo mundo com os vidros fechados. Não era chuva, não, é medo. Medo da pessoa viver numa cidade como São Paulo. Em virtude medo do ser humano, né? Do que pode acontecer. O que você falou é muito grave no aspecto social. Você para num cruzamento em São Paulo, às vezes chega um menino de 8, 9 anos... E vi vários com aqueles pauzinhos fazendo malabarismo. Não, e às vezes com uma latinha que é vindo para o vidro e você não sabe se de fato ele quer limpar o seu para-brisa ou se ele está com uma arma dentro daquela lata. Isso é uma realidade. E muitos desses meninos já estão praticando assalto em São Paulo, na capital. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Isto é que nós temos que fazer alguma coisa
para mudar. Agora, de que maneira, eu confesso que eu não tenho a resposta. É complicado. É muito complicado, muito complicado. Difícil. Doutor Edson, o senhor, como um homem público e político que foi, o que o senhor achou interessante aqui que o nosso presidente, o vereador Marcos Cripa, fez de renovações aqui na Câmara Municipal? Porque hoje nós tivemos uma entrevista do Câmara Mulher, que é a Carla Conda, jornalista quem faz, e estamos realizando agora a primeira entrevista também do ano de 2010, de inauguração desse estúdio, do Acervo Catanduva com o senhor. O que o senhor achou dessa ideia do nosso presidente, do Cripa, em ter esse acervo, em entrevistar as pessoas, para que a gente possa futuramente, seus filhos, poder assistir, ver, olha, meu pai deu uma entrevista, os seus amigos, os companheiros de trabalho, e quem sabe para o futuro o senhor também, o cabelinho mais branco, sentar lá e assistir, falar, eu estava de cabelo preto, escuro, aquela época. O que o senhor achou dessa ideia? Porque é difícil, as câmaras hoje, o senhor foi presidente da Câmara de Mirassol, isso daqui é um trabalho para a comunidade, para que a comunidade tenha acesso e possa ver online tudo que está acontecendo aqui dentro. A Câmara Municipal, né, todos os municípios, na verdade é a casa do povo, né, e ela tem que se prestar de alguma maneira da interação da comunidade com o legislativo. Tanto é que eu enfatizei aqui o meu ponto de vista, no sentido de que todo cidadão deveria exercer por algum tempo o cargo de vereador, para saber como funciona, para poder ajudar e criticar quando for necessário. Sendo o primeiro entrevistado, eu me sinto, evidentemente, muito honrado, né, por essa deferência. Fica aqui os nossos eternos agradecimentos. Mas o mais importante é esse espaço aberto pelo Poder Legislativo à população de um modo geral. Porque eu acredito que neste programa, e fazendo parte do acervo que está sendo criado a partir de hoje, muitas pessoas poderão trazer à comunidade algum ensinamento, alguma orientação, e que no futuro esse programa servirá de debate, com certeza. Poderá trazer a população a debater problemas sérios da comunidade. Não da maneira fria que às vezes o legislativo impõe dentro do regimento que a Câmara tem que obedecer. Aqui não, seria uma tribuna aberta à população. O entrevistado... Eu acho que a grande importância dessa iniciativa do Poder Legislativo, do vereador Marcos Cripa, presidente Marcos Cripa, é trazer esse novo meio de interação da comunidade com o Poder Legislativo. Está de parabéns o Poder Legislativo de Catanduva, e fica aqui as nossas homenagens ao presidente da Câmara, o senhor Marcos Cripa. Doutor Edson, o senhor tem alguma mensagem que o senhor quer deixar para as pessoas que evidentemente assistem a esse programa, no site, no nosso portal da Câmara Municipal? O senhor tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar, que o senhor gostaria de fazer? É evidente que a mensagem que nós podemos deixar, e até ligada à nossa profissão, é no aspecto da segurança. O senhor e a senhora que está assistindo a esse programa, tem em mente o seguinte: a segurança pública não é um problema só de polícia, é de todos nós. A Constituição assim já o diz. Sem a participação da comunidade, sem a sua participação, do senhor e da senhora, a polícia pode muito pouco. A polícia vive de informação, ela precisa da comunidade. Sem a participação, sem o apoio da comunidade, a polícia sempre vai ter mais dificuldade de exercer a sua função. Então você, quando acompanhar alguma ação da polícia, ou verificar que alguma coisa está errada no seu bairro, que um cidadão está fazendo alguma coisa errada,
O fato de você comunicar à polícia, você não está sendo desleal com ninguém, você está cumprindo com a sua obrigação social. E você está evitando que aquilo que o seu vizinho está sofrendo hoje, você possa sofrer amanhã. Então você, o senhor, a senhora, você tem a obrigação de ajudar a polícia. Você tem a obrigação de passar à polícia qualquer informação referente a algum ato ilícito que está sendo praticado na comunidade. Isso não é, entre aspas, dedurismo, acho que é obrigação social. É a pessoa que o senhor está querendo dizer para que a pessoa não se omita, não é? Em fazer e ligar e fazer alguma denúncia daquilo que está acontecendo errado. Que a população também é responsável, né? O pecado, por natureza, é comissivo, mas a omissão também é um grave pecado. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Tranquilo? Gostou da entrevista? Excelente. Eu acho que nós podemos passar aos amigos e às amigas aí algumas informações sobre a nossa vida pessoal, um pouco daquilo que nós pensamos, daquilo que nós vivenciamos, e nos colocar sempre à disposição da população de Catanduva e região para auxiliar naquilo que nos for possível. A Delegacia Seccional de Polícia, ela fica na Rua Cafelândia? Número 312, Vila Celso. Vila Celso. Rua Cafelândia, 312, Vila Celso. Telefone 3523-5000. 3523-5000. Fácil de ser gravado. Nós vamos lá fazer uma visita, tomar um café, dar um abraço no amigo. As pessoas que quiserem também, podem ir até lá conhecer. Está convidado e todos estão convidados. A nossa porta sempre estará aberta a todos. Doutor Écio, muito obrigado pela presença. Estamos encerrando mais uma entrevista no Acervo Catanduva, na TV Câmara. Em breve estaremos, evidentemente, com mais entrevistas no decorrer do ano, aqui na Câmara Municipal de Catanduva, onde hoje iniciamos com o doutor Edson Hermenegildo, né, nosso querido amigo também, a inauguração deste estúdio da TV Câmara, Acervo Catanduva. E muito obrigado e até breve com mais uma entrevista do Acervo Catanduva. Uma ótima semana a todos, muito obrigado pela presença, não é? Nós aqui agradecemos o convite. E obrigado a todos, e tenham todos uma boa semana.